O evangelho deste domingo continua com a mesma temática, a resistência dos discípulos de Jesus à sua mensagem evangélica. Jesus faz o outro anúncio da sua morte trágica na cruz, mas que teria um sentido redentor e que seria também vitória. Mas os discípulos continuam na incompreensão. Quando chegaram a Cafarnaum, Jesus perguntou aos seus discípulos: "O que vocês estavam discutindo no caminho?" Lembremos que o evangelista Marcos usa os termos sempre no sentido teológico. Caminho, como no domingo anterior, vai nos lembrar a parábola do semeador. Lembram? As sementes que caíram junto ao caminho nem sequer germinaram, porque as aves do céu as comeram. É a imagem demoníaca. O demônio, ele arrebata a palavra de Deus antes mesmo dela germinar no coração das pessoas. Os discípulos ficaram envergonhados e silenciaram, porque eles estavam discutindo quem seria o maior. Com certeza, eles estavam pensando que Jesus ia chegar em Jerusalém, ia derrubar o poder dos romanos, fazer uma revolução, e ele assumiria o trono de Davi. Então, eles estavam discutindo quem é que vai ser o primeiro-ministro, logo depois do Messias. Agora, Jesus vai dar uma grande lição, falando que no seu reino, a pessoa que for mais humilde e mais servidora é que vai ser o primeiro, e não aquele que é mais poderoso, aquele que manipula mais. Jesus gostava de ser concreto nos seus ensinamentos. O texto nos diz que ele vai servir-se de um exemplo concreto, quando ele toma uma criança e a coloca no meio deles, e pega nos braços e diz: "Aquele que receber uma dessas crianças por causa de mim e em meu nome, aí aquele que recebe, não é mim que recebe, mas sim aquele que me enviou." Em outras versões de outros evangelistas, quem acolhe o menor, é a mim que acolhe, e quem se fizer menor será o primeiro no reino de Deus. Agora é preciso você pensar que sentido tem a criança. O termo grego usado é pais paidós. Nós conhecemos que esse termo entrou na nossa língua como pedagogo. Pedagogo era aquele escravo que levava a criança na escola, não a escola como temos hoje. Ele levava uma varinha. E inclusive tem outra palavra interessante: ortopedista. O escravo tinha a função de, através de castigos corporais, fazer com que a criança ficasse com a coluna retinha e não se distraísse na aprendizagem. Mas o que nos interessa é que você já reparou que a criança nesse mundo antigo valia menos do que um escravo. Entenda mais ou menos como que é uma oficina de trabalho na época. Lá tinha o mestre, o oficial, o aprendiz, o escravo e a criança. A criança estava no último lugar, é aquela que faz os piores serviços, é aquela que apanha de todo mundo, apanha até do escravo, aquela que não tem direito a nada, e todo mundo manda nela. Vocês repararam a radicalidade desse exemplo que Jesus nos deixou? Que aquele que quer ser o primeiro no reino de Deus tem que ser aquele servidor de todos, que não está preocupado com sua honra, com seus direitos. Essa inversão completa na mentalidade de status, de valor que o mundo oferece, que o mundo defende. E como já na Quinta-feira Santa, quando Jesus quis mostrar o que era o amor ágape, ele lavou os pés do discípulo, aqui através dessa criança que não é uma simples imagem, é uma coisa concreta, ele vai nos ensinar o valor do serviço e o valor da humildade. Amém.